Meu amado irmão, eu quero nesta noite compartilhar com você um texto que tem falado no meu coração. Já preguei diversas vezes sobre esse texto que fala sobre Zaqueu. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. O tema dessa reflexão é reflexão. O que é reflexão? Reflexão, geralmente, algumas vezes eu preparo um esboço em casa e começo a refletir sobre este assunto para que eu venha refletir juntamente com a igreja. Ou um professor, quando faz aquela aula, esboça toda ali também no seu caderno, no seu computador, e ali também ele vai para a sala de aula refletir juntamente com os alunos o que eles têm, o que ele aprendeu e vai passar de conhecimento. Mas eu quero falar sobre reflexão no sentido de pessoa individual para com Deus. Quando a palavra de Deus, nós temos 66 livros aqui na Bíblia, nós temos também a Bíblia Católica, que tem 7 livros a mais, são livros históricos, mas toda a Bíblia é para refletir sobre o que Deus deixou escrito lá para mim e para você. Se você observar lá no Velho Testamento, Deus diretamente fala aos profetas, dizendo, ó, toma uma tábua e escreve o que eu vou dizer. Claro que Deus estava dizendo, eu estou revelando a vocês algo que vocês por si só não têm condições nenhuma de escrever. No Novo Testamento nós temos homens de Deus que o Santo Espírito Santo os inspirou a escrever a palavra de Deus. E através das Escrituras nós temos a oportunidade de refletir sobre a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. E nesta noite eu quero refletir com você sobre o tema reflexão. Claro que refletir e reflexão não é para todo mundo. Eu li um livro uma certa vez, que o livro se chama Mentes Perigosas, de doutora Ana Beatriz, uma das maiores psiquiatras e escritoras de livros do nosso país. E ali ela falava sobre as pessoas que não refletem muito e que não têm tanta consciência. Ali fala sobre pessoas que são sociopatas. Lembro muito bem que, salva a memória, diz que tinha um preso na cadeia e diz que o nome desse preso chamava Joia. E ele escreve lá na parede da cadeia. Cadeia ficou para bijuteria, não para joia. E ele fugiu. Meu querido, não é reflexão uma situação dessa. Reflexão é quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa vida. É o nosso Deus, o nosso Santo e Salvador, que mandou o seu único Filho para morrer na cruz para nos salvar. Aquele preso não refletiu sobre nada. Ao contrário, só pensava em si mesmo. Mas o texto qual nós iremos ler agora, nós iremos falar sobre a reflexão de Zaqueu. Nós iremos abordar 3 pontos importantes sobre o que aconteceu na vida de Zaqueu e que nós temos como aplicar em nossas vidas. Mais uma vez, eu convido a você agora a abrir a sua Bíblia, se você puder, em Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subia a uma figueira brava para ver, porque ali ia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque convém posar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: Quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? Versículo 8 diz: E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós temos aqui então um homem que começa a fazer uma reflexão grande sobre a vida. Zaqueu era um cobrador de impostos. Sabemos que historicamente o Império Romano cobrava imposto de todos os países que ele tinha dominado. E não era diferente com Israel. Israel também pagava imposto. E o pior de tudo, que pessoas que trabalhavam para cobrar esse imposto enricavam-se ilicitamente. E o pior também, muitos deles eram judeus. Nós temos então agora Zaqueu, este homem que fazia coisa errada, que começa a refletir sobre as suas atitudes.
Meu amado irmão, o primeiro ato dessa reflexão aqui na vida de Zaqueu é a atitude. O versículo 3 a 4 nos diz muito bem. O versículo 3 e 4 diz assim: E havia também naquela mesma cidade, troquei aqui demais aqui. Versículo 3 e 4. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Versículo 4 diz: E correndo adiante subia uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. O primeiro ato aqui da vida de Zaqueu é a atitude. O versículo 3 e 4 diz que Zaqueu sai dali do seu local de conforto, e corre então em direção a Jesus Cristo. O que acontece na vida de Zaqueu? Zaqueu, um homem de pequena estatura, muito rico, mas começou a ver que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía, não lhe servia de nada para dar paz ao seu coração para a eternidade. Zaqueu, então, ele tem o ato, então, a primeira atitude, então, com essa reflexão, é uma atitude. Mas essa atitude leva, então, a Zaqueu ter um encontro com Jesus Cristo. A verdadeira paz que liberta, a verdadeira paz que transforma a vida da humanidade, a vida do homem, a vida de qualquer ser aqui nesta terra, é ter um encontro com Jesus Cristo. Quando Zaqueu então reflete sobre a vida dele naquele exato momento, ele tem um encontro com Cristo. Porém, além de ter um encontro com Cristo, Zaqueu também agora enfrenta também agora os seus medos. Já pensou agora? Uma grande multidão, Zaqueu de baixa estatura, é tanto que para Zaqueu poder ver Jesus Cristo, ele teve que subir em uma árvore. Olha que situação. O primeiro ato desta reflexão foi o quê? A atitude. Nós precisamos ter atitude em nossas vidas, principalmente nesses dias de Covid-19. Quantas pessoas estavam indo em seus caminhos tortuosos, sem refletir nenhum pingo sequer para as suas vidas. Nós tínhamos nos nossos dias semideuses, grandes empresários, homens vivendo do seu jeito. Essa enfermidade agora que chegou nos nossos dias, deixou todo mundo do mesmo patamar. Sabe por quê? Às vezes Deus permite, eu não estou dizendo que Deus mandou isso, mas Deus permite, é para que possamos refletir como é que está a direção de nossas vidas. O primeiro ato aqui dessa reflexão foi o quê? A atitude. E essa atitude trouxe o quê? O encontro com Jesus Cristo. E também teve, Zaqueu também pôde enfrentar também as suas preocupações. Você pensou, ou você não pensou, não refletiu que Zaqueu também teve medo neste momento? Homem que extorquia do seu próprio povo, homem que não fazia coisas lícitas, ele teve medo. Mas para ter um encontro com Jesus Cristo, ele abriu mão de tudo para que veio. Segundo ato desta reflexão, olhares para a vida de Zaqueu. Quando Zaqueu então parte em direção, você parou para pensar também, refletir, que muitas pessoas olharam para Zaqueu? Meu querido irmão, o mundo nos empurra para olhar para as pessoas de diferentes modos. Algumas vezes eu já fui criticado por pregar algumas pessoas. As nossas igrejas, muitas das elitizadas, escolhem o tipo de gente que é para ser pregado. Pessoas que não professam Jesus Cristo ou professam do seu jeito, muitas das vezes os próprios cristãos olham de uma forma diferente. Com Zaqueu era da mesma forma, o povo olhava para a vida de Zaqueu, é tanto que eles criticam. Se você observar o texto, muitos vão dizer, aquelas pessoas dizem, olha quem vai entrar na casa de um pecador, na casa de um miserável. Pois nós devemos olhar para o autor e consumador e parar com isso. O evangelho não é para a elite, não é somente para os poucos escolhidos. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a reflexão de Zaqueu traz o segundo ato, que é olhares para a vida de Zaqueu. Mas o que importa é olhares de muitos que estão no mundo, ou olhar de Jesus Cristo? É o olhar de Jesus Cristo que importa para a minha vida e para a tua vida. O mundo sempre quer acusar, o inimigo sempre quer acusar, mas Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que importa é o olhar de Cristo. O versículo 5
nós abordamos da seguinte forma. Ele diz assim, capítulo 19, estou trocando aqui pelo 18, diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Talvez, meu querido amigo, meu querido irmão, você esteja dizendo assim: olha, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida. Mas eu quero te dizer, Jesus Cristo não te importa com o teu passado. Ele importa com o teu coração, com a tua mente. Ele quer que você tenha um encontro com Jesus Cristo. E aí realmente você vai ver que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A autorreflexão de Zaqueu traz o terceiro e último ato aqui, que é a mudança. O versículo 8 do capítulo 19 diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. O versículo 9, Jesus Cristo disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, meu amigo, meu irmão. O terceiro ato desta reflexão foi a mudança na vida de Zaqueu. Muitos querem servir a Deus, mas muitos não querem mudar. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do fruto do Espírito Santo. Todo cristão que segue a Cristo, o apóstolo Paulo diz: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem muita gente dizendo que é salvo, tem muita gente dizendo que vai para o céu, mas as suas atitudes não condizem com o Filho de Deus. Talvez você diga agora assim: mas pastor, o senhor tem agora uma balança, o crivo para dizer quem vai para o céu ou para o inferno? De maneira nenhuma eu não posso julgar ninguém. Mas a Bíblia diz: pelos seus frutos vos conhecerei. Você mesmo pode se julgar nesse exato momento, você mesmo pode refletir a sua vida nesse exato momento. Os seus frutos, as suas atitudes, o seu coração, a sua mente estão refletindo, dizendo que realmente você tem mudado, que realmente você teve um encontro com Cristo. Realmente é desta forma que nós devemos observar e ver. O terceiro ato da reflexão de Zaqueu foi mudança. Mas essa mudança vem com salvação. Você também pode dizer: mas pastor, eu já sou salvo. Amém. Então creia na salvação. Eu digo direto que fé é agradecer antes de receber. Então essa mudança começa com a salvação. Mas para você que já é salvo, acredite na salvação em Cristo Jesus. Na quarta-feira nós estávamos falando se o crente perde ou não a salvação. Foi um tema maravilhoso que estava ali o pastor João, o pastor Sandro, o pastor Wolfrão, Lucas. Nós falávamos sobre salvação. A salvação é um ato, a santificação é um processo, e essa mudança começa então com salvação. Mas também quando nós conhecemos a salvação, começa então uma mudança na nossa vida de uma maneira tão grande, que a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes começam a ser diferentes. Meu amado irmão, meu querido amigo, a vida de Zaqueu ficou registrada na Bíblia, para que pudéssemos refletir diariamente sobre como deve ser a nossa atitude. Essa reflexão de Zaqueu trouxe 3 pontos que nós abordamos. Primeiro ato, ele teve atitude, e essa atitude levou ao encontro a Jesus Cristo e a enfrentar todas as suas dificuldades. O segundo ato foi os olhares para a vida de Zaqueu. Mas sabemos que importa não é olhar do mundo, é olhar de Cristo para as nossas vidas. Lembrando sempre que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O terceiro e último ato foi a mudança. E essa mudança tem que vir com salvação. Essa mudança tem que vir com os frutos do Espírito Santo. E eu lembro muito bem, e eu quero lembrar você que fruto do Espírito Santo não é gritar, não é cantar, não é ler a Bíblia toda. Claro que isso também é evidência. O estar cheio do Espírito Santo é você andar pela cidade, dentro da sua casa, lá no trabalho, e todos dizer: realmente, esse daí tem atitudes diferentes. Meu amado irmão, o ato de reflexão em Cristo nos faz também tomar posse da salvação em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 37, diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Reflita nesta noite, como eu tenho me portado como cristão. E se você não teve um encontro ainda com Cristo, eu quero te convidar a refletir também sobre a palavra de Deus. Leia a Bíblia, procure pastores perto da noite. O Santo Espírito de Deus
possa nos ensinar a viver de acordo à vontade dele e não a nossa vontade. Lembrando que a igreja não são as quatro paredes. A igreja somos nós. Você na sua casa é a igreja de Deus. Agora você pode ser uma igreja que faz a diferença nos nossos dias. Nós sabemos que esse Covid-19 vai mudar a cara da igreja no mundo. Mas não vai mudar o jeito da gente adorar. Não vai mudar o jeito da gente continuar adorando a Deus. Não vai mudar o jeito da gente viver Cristo no dia a dia. Pode mudar os métodos. Pode mudar até a maneira de transmitir o culto, mas a intimidade para com Deus, isso não